Continuando aqui em cadastros, branches, ERP, estamos em cliente, né? Já analisamos aqui a pasta comum, essa pasta é comum, tanto para cliente quanto para servidor, tá? Dentro de cliente, nós temos outra pasta comum, só que essa pasta aqui ela é comum para as aplicações no lado cliente, ok? Então, nessa pasta comum, no lado cliente, nós temos aqui um conversor. Nesse conversor, o que é que ele vai fazer? Ele tem aqui as diversas conversões para objetos JSON e de objetos JSON, né? Nós temos aqui, olha, um extract value from JSON object stream, temos um extract value from JSON per str, JSON object stream to boolean, JSON object stream to integer, JSON per to boolean. Tá, então nós temos esses vários métodos aqui, né? São métodos de conversão para trabalhar com o JSON, ok? Depois nós precisamos só arrumar esse boolean que está com um M aqui, né? Depois a gente vai alterar isso daqui para ele ficar certinho com N, tá? Beleza. Notification Service. Para que é que serve essa Unit Notification Service aí? Essa Unit ela vai atualizar os registros já existentes que estão em um outro formulário, ok? Então, você observa ali que da forma como nós estamos fazendo a aplicação, nós abrimos várias telas em abas, né? Então, digamos que você tem ali um cadastro de cliente, então você insere um cliente, mas você tem uma outra tela aberta onde você utiliza o cliente, tá? Então, esse Notification Service aí serve para você, assim que insere o registro daquele cliente, ele já apareça lá na outra janela, tá? Depois desse nós temos o Sessão Usuário. Esse Sessão Usuário ele vai controlar todos os aspectos da sessão do usuário no lado do cliente, ok? Que no lado do servidor nós já vimos, né? Nós temos aqui, olha, o HTTP passou para cá, ficava em cada um dos controllers. A URL está aqui, ficava em cada um dos controllers. Aí nós temos o ID da sessão, temos o usuário, temos o ID da empresa e a lista de permissões, tá? Quais são então as funções que nós temos aqui? Temos uma instância que vai retornar uma sessão, temos a função autentica o usuário, atualiza permissões, tem acesso ao autenticado, vai retornar um booleano, e aqui essas propriedades nós vamos utilizar, né? Na realidade aqui são os gets e os sets dessas propriedades aqui acima. Bom, então olha, no construtor nós criamos aqui, ou no create, né? Nós iniciamos aqui o nosso HTTP, tá? Aqui tem um to-do já para mim, implementar o controle multi-empresa, tudo bem. Pegamos lá os dados de conexão INI, ok? Verificamos se existe uma sessão do tipo servidor app, tá? E aqui estão os dados de conexão, ok? A porta, o que nós vamos passar aí, né? Servidor app, servidor localhost, servidor app, porta 8080, aquela nossa URL que nós colocávamos em cada um dos controllers, agora ela fica aqui, ó, tá? Servidor, a porta .snap rest t2t. Aqui o nosso destrutor, a instância que vai retornar a nossa sessão, que nós atualizamos as permissões, verificamos aqui se o usuário está autenticado, que nós observamos se ele tem acesso, tá certo? Se for um usuário do tipo administrador, ele automaticamente vai ter acesso às telas de papel, no caso aqui, o usuário, lá em F-menu, na tela F papel ou na tela F o usuário. No caso do F-menu, ele vai ter acesso a Action papel, a Action usuário e a Action atualiza funções, tá? Aqui está o procedimento de autenticação do usuário. Perfeito. Aqui para a gente ter uma noção de como é que está funcionando essa parte de autenticação, né? Qual é a melhor forma de testar isso daí?
breakpoint. Você vai chegar lá no Delphi, que eu estou no Notepad++, né? Você vai chegar lá no Delphi, vai colocar um breakpoint, tá? Apareceu ele. Coloca um breakpoint, loga com o usuário, vai passando aqui com F8 certinho, devagarzinho, para você entender como é que está funcionando tanto no lado do cliente, a parte de autenticação, quanto no lado do servidor. Tá bem simples de compreender. Finalmente nós temos a Unity Tipos, né? Ela também está sendo utilizada aí pelas aplicações ou pelos módulos no lado do cliente, tá? Então nós temos um tipo T-imagem, nós temos aqui os tipos de imagem, né? Incluir, alterar, excluir, consultar, próxima página, página anterior, certo? Nós temos o status da imagem, se ela vai estar desabilitada ou habilitada. Temos o tamanho da imagem, a princípio está apenas aqui como 16 pixels, ok? E nós temos aqui o panel exibir, né, que ele vai ser, qual vai ser o panel que vai ser exibido agora? É o panel grid ou panel edits? Tá, esses tipos aqui nós vamos usar nas nossas telas, em todas as nossas telas nós vamos usar esses tipos aí, tá bom? Perfeito. Dentro da pasta comum nós temos duas pastas, temos a pasta controller e a pasta tela. Então em controller nós temos os controllers que são comuns para todos os módulos no lado do cliente. Todos eles herdam de controller. Então controller é o controller pai de todo mundo, tá? É o controller base, Unity de controller base. Ok? Nesse controller nós vamos ter a função ou o método monta parâmetro, URL formatada, temos o delete, temos o get aí sobrecarregado 3 vezes, temos o post também 3 vezes, o put também 3 vezes, temos um get dataset e um set dataset, né? Nós tínhamos anteriormente lá no nosso data module um dataset, um data source para cada uma das tabelas que nós fôssemos utilizar. Imagina se nós fazemos isso de forma separada em cada um dos módulos, como nós fôssemos fazer isso para o RP completo, íamos ficar com alguns data módulos ou com um data module com diversos componentes, né? Nesse caso aqui nós estamos utilizando o RTTI, está sendo utilizado o RTTI, e nós passamos o dataset ou pegamos o dataset de forma automática lá para a grid, tá certo? Nós vamos ver isso daí. Temos uma função VO, temos a seção, temos esse método de CTX e temos o popula grid, tá? E aí vem a implementação de cada um dos métodos, né? Por exemplo, aqui nós estamos na região excluir. Ele chama o método delete, ele já pega lá a URL formatada, tá? E chama o método delete passando a URL. Consultar, mesma coisa. Vai chamar o método get passando a URL, recebendo aqui a stream resposta, tá? Post, passa a URL com uma data stream, recebe a data stream de resposta. Isso nós fazíamos em cada um dos controllers do cliente. Agora está tudo sendo feito nesse controller pai, tá? Os controllers clientes, eles já vão herdar todos esses métodos e o código vai ficar bem menor lá no controller, nos controllers no lado do cliente. Mesma coisa para o put, né? A gente recebe aqui a URL, chama o método put aí passando a URL, passando um stream e recebendo um stream de resposta. Ok? Muito bem, e aqui nós temos o método para popular a grid, né? E como era de se esperar, se esse método está populando uma grid num controller padrão, no controller pai, claro que ele tem que usar RTTI. Ele está usando RTTI para popular qualquer tipo de grid, né? Nós passamos aí o VO para ele e ele vai popular a nossa grid com RTTI de forma tranquila. Ok? Muito bem, então esse aí é o controller pai, né? Se você abrir, por exemplo, cliente controller, opa, pedi foi para passar um antivírus, fecha isso daí. Se você abre, por exemplo, esse cliente controller, ele está herdando de controller, né? Enquanto o próprio controller, já que ele é o pai, ele não está herdando de ninguém, ele é a classe pai, tá? Ele é o pai dos controllers. Tranquilo? Em tela, nessa tela aqui, nós vamos demandar um pouco mais de tempo analisando com calma essas telas, porque aqui nós temos aí
um multinível de heranças, tá? Nós não estávamos usando herança visual, passamos a utilizar herança visual nesse modelo aqui, mas nós não temos apenas um nível de herança, nós temos aí 3 ou 4 níveis de herança, nós temos que analisar isso com um pouquinho mais de calma. Por conta da utilização da herança, nós tivemos que descartar determinado componente, tivemos que modificar o estilo da nossa tela, tá? Então a gente vai analisar isso aqui com mais calma.